Oi, gente, eu sou a Fernanda, a voz do Aura Galáctica. Agora os vídeos vão ser de uma maneira um pouquinho diferente. Em algum cantinho aqui da tela, eu vou aparecer para ficar mais próximo de você. Eu já fiz vídeo aqui sobre ansiedade, mas você teve ou tem passado por crises de ansiedade? Eu sei que isso é uma coisa muito delicada, é muito ruim de se passar. Graças ao universo, as minhas crises diminuíram bastante, mas eu vou deixar essas 5 dicas para ajudar você quando estiver num momento desse. A primeira dica é respiração. Então, quando você estiver sentindo, né, a gente sabe que o coração acelera, começa a dar um pânico e a gente acha que vai morrer. A primeira coisa é respira. Respira, inspira lentamente, segura um pouquinho essa respiração e solta lentamente. Repita isso porque a respiração ela faz uma conexão do nosso cérebro, né, da mente com o corpo. Então, inspira. Você pode fazer 4 segundos de inspiração, 4 para segurar e 6 para soltar. Mas, independente do tempo que eu tô te dando a dica, faz o tempo que você achar melhor. Inspira, segura, solta. A segunda dica é ancoragem no presente. Então, aonde você estiver e você estiver sentindo essa crise, né, seja crise de ansiedade, crise de pânico, enfim, você comece a observar o lugar que você está. Comece a observar ao seu redor. Observe e pegue objetos. Observe e pegue objetos. Sinta o cheiro do lugar. Preste atenção nos sons. Tudo isso é uma maneira de te trazer, isso te ajuda a te trazer para o momento presente, para o agora. Então, né, você está em algum lugar, pega o objeto, preste atenção no som, né, para trazer tua mente para o agora. A terceira dica é autoafirmação e acolhimento. Então, você fale para você mesmo, para você mesma, eu estou bem, isso vai passar, eu estou no controle do meu corpo, ou utilize frases de segurança que você tenha. Você deve ter uma frase ou outra de segurança, que talvez você nunca tenha pensado ou usado numa crise de ansiedade. Mas sabe aquela frase de segurança que você tem às vezes num momento bobo? Use essa frase de segurança quando você estiver tendo uma crise. Eu tenho até uma musiquinha que era da minha época ali de criança, que eu tive contato com o catolicismo, né? Até da Igreja Católica. E eu já usei muito, eu não vou cantar aqui, mas é uma musiquinha curtinha, pequenininha, que ela me traz, né? Ela dá esse acolhimento. Então, se você tiver uma frase ou até uma música, um mantra, utilize nesse momento. A quarta dica é uma movimentação leve. Dependendo de onde você está e estiver tendo essa crise, dá uma levantada, sabe, devagar, dá uma caminhada, se alonga. Se você achar que tá, vamos supor, você está dentro de um carro ou até mesmo dentro de um ônibus, se achar que está demais, fala com o motorista, pede para ele dar uma parada, aí ele faz uma pequena parada, você desce do carro, desce do ônibus, dá uma andada, dá uma alongada, respira, porque a movimentação do corpo ajuda a aliviar a tensão também, que, né, o estresse, quem já teve crise de pânico, de ansiedade, sabe que dá. Então, né, aí você respira devagar também, anda um pouquinho, isso ajuda bastante a aliviar. Agora, se você estiver num lugar que não tem a possibilidade de você levantar, tenta fazer alguns movimentos, sabe? Ali mesmo, né? Você está dentro de um avião, por exemplo, o avião você até consegue levantar, mas de repente, sabe, respira e dá uma espreguiçada, sabe? Se mexe um pouquinho, ou tá no avião, vai ao banheiro, né, que você dá uma pequena caminhada ali, estica as pernas. Tem como a gente fazer movimentos mesmo não podendo levantar e sair do lugar que a gente tá. A quinta e última dica é o contato sensorial. Engraçado que esses dias eu estava conversando com meu irmão mais novo e ele tem crise de ansiedade. Ele falou que quando ele tá assim, ele corre pro chuveiro. Então, essa coisa sensorial, se você puder pegar um cubo de gelo, ou se você puder pegar uma toalha molhada, ou sei lá, você tá na rua, de repente vai numa lanchonete, pede, né? Às vezes eles dão, senão você paga também, deve ser baratinho, pede um copinho de gelo, porque quando você tem esse contraste, né, com uma coisa muito gelada ou com água, isso também é uma maneira, né, é o sensorial, né, é o tato, o sensorial. Então, isso é uma maneira de te trazer também pro agora. Quando a gente está passando por essa crise de ansiedade, né, ou crise ou síndrome do pânico, a gente é como se a gente saísse, a gente está no nosso corpo, a gente sai da órbita.
Então, essa coisa sensorial também, ela te dá um choque de realidade. A questão é te trazer para o agora, né? Porque a gente entra num estado de pânico que a gente sai da realidade. Então, é te trazer para o agora. Você voltando para o agora, essa crise passa. E essas foram as 5 dicas que eu deixo aqui, que eu já apliquei para mim. Às vezes eu não uso todas, porque eu já tenho as minhas, né, padrão, né. E você aí do outro lado também, a gente acaba descobrindo. A gente descobre ou um padrão ou um meio de sair dessa crise. E quanto mais você treina isso, claro, eu torço para que você não tenha tantas crises de pânico ou crise de ansiedade. Mas quanto mais a gente treina o nosso cérebro em relação a isso, menos a gente passa a ter. E para finalizar, medo a gente só supera vencendo, não tem como. Porque às vezes no nosso cérebro dá um gatilho de, eu vou fazer tal coisa, vai me dar a crise de ansiedade, vai me dar a síndrome do pânico. Então a gente acaba não fazendo, você precisa enfrentar, é a única maneira de superar. Muito obrigada por chegar ao final de mais um vídeo e eu espero que essas 5 dicas possam ajudar você a enfrentar as suas crises de ansiedade. Se você puder curtir, compartilhar e comentar, eu ficarei extremamente agradecida, porque isso ajuda aqui no engajamento